Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Do 13 até o 17 é a nossa exposição. Eu vou só concluir aquilo que eu comecei a semana passada, tá bom? O texto diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da fé é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o qual Deus vivifica os mortos. Desculpa, gente, vamos. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu vou estragar a melhor parte do texto, né? É o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu vou terminar com isso aqui, a nossa mensagem, porque é tremenda, tá bom, gente? Vamos orar então, Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos diante da sua presença. Pai, estamos aqui para meditarmos na tua palavra, Senhor. Estamos aqui para aprender com a tua palavra. Portanto, minha oração é que o Senhor nos ajude na compreensão da palavra. Que o teu Espírito, Senhor, ilumine o nosso entendimento, Senhor. Que o teu Espírito abra o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender de fato a tua palavra, Senhor. É uma mensagem simples, porém, Senhor, meu Deus, se nós não a compreendermos, Pai, ela não terá efeito sobre nós. Por isso a minha oração, por isso o meu clamor ao Senhor, Pai, que o teu Espírito nos ajude na compreensão da palavra. A mim, Senhor, dar-me graça para transmitir a tua palavra com clareza, em o nome de Jesus. Dar-me graça para transmitir a tua palavra, Senhor, no poder do teu Espírito, de maneira que aqueles que estão ouvindo agora ou que ainda irão ouvir sejam abençoados, Pai, no nome de Jesus, sejam ministrados pelo teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Olha só, esse é um texto muito interessante. Para dar a você uma noção do que nós estamos ministrando, eu vou fazer o seguinte, tá bom? Eu vou pegar esse capítulo e te mostrar a estrutura dele. Quem já está acompanhando sabe, nós já ministramos quase toda essa estrutura que eu vou te colocar. Mas é só uma maneira, querido, de você entender aquilo que vem sendo ministrado, tá bom? É só uma estrutura geral, é olhar a floresta do alto, entendeu? É só isso. Nós temos trilhado por essa floresta, né, cada caminho aqui, a gente vai trilhando essa floresta, tentando chegar ao nosso alvo, tá? Mas olha a estrutura, esse capítulo, ele é um testemunho e a confirmação da doutrina da justificação pela fé no Velho Testamento. Tá? Ele traz isso. Tá? Então, do versículo 1 ao 5, nós temos aqui a justificação pela fé de Abraão. Há um testemunho muito claro disso aqui, nós ministramos isso. Nos versículos 6 a 8, nós temos aqui a questão de Davi, né? Ele foi justificado pela fé, ele confirma essa justificação e a prova que ele nos dá é o Salmo 32. E a justificação de Davi comprova, né, aquilo que é dito a respeito de Abraão, né? Portanto, a justificação é pela fé. E aí nós temos a figura desses dois homens, desses dois gigantes do Velho Testamento, né? Um é o pai da nação de Israel e o outro é o rei mais querido de Israel, que é Davi, né? Do qual, né, da descendência dele veio o Senhor Jesus Cristo. A segunda parte, querido, é a justificação pela fé versus circuncisão e lei.
tratamos disso. A primeira parte, né, do versículo 9 ao 12, nós falamos que Abraão ele foi justificado antes de ser circuncidado. Né? Aí, alguns anos antes de ser circuncidado, Abraão foi justificado. Portanto, não tem como a circuncisão ser a causa da justificação. Né? Ela veio bem depois. Aí, do 13 ao 17, que é o que nós estamos vendo agora, a justificação ela também ocorreu bem antes da entrega da lei. Né? 430 anos antes, né? Abraão foi justificado bem antes, 430 anos antes da entrega da lei. Portanto, a salvação também não pode ter vindo pela guarda da lei, porque ela aconteceu bem antes. Aí, no final, a última parte, do versículo 18 até o 25, nós temos aqui a natureza e a aplicação da doutrina da justificação pela fé. Isso vai ser visto na semana que vem. Eu não sei se vai dar para ver tudo isso na semana que vem, mas nós vamos começar a ver isso na semana que vem. Né? Primeiro, Paulo evidencia a natureza da fé em Abraão, aí do versículo 18 ao 22, e do 23 ao 25, Paulo faz uma aplicação dessa doutrina que engloba todos quantos creem no Senhor Jesus Cristo. É a estrutura, querido, é a estrutura do que nós estamos vendo. Agora nós vamos para o texto e nós vamos seguir de onde nós começamos a semana passada, tá? É importante que você entenda uma coisa, viu, gente? Eu não vou recapitular quase nada aqui mais para eu ganhar tempo. Inclusive, eu vou me ater bastante ao que está escrito, né? Eu estou com o computador aqui na minha frente, e eu vou me ater bastante ao que está escrito porque eu quero terminar num tempo mais ágil, entendeu? E também quero manter a lógica da argumentação que vem sendo feita com vocês, tá bom? Nós paramos na semana passada no seguinte ponto, olha só. Como a lei produz ira, né? Nós falamos que a lei suscita ira. Deixa eu pegar só o versículo para você ter uma noção de onde nós estamos, tá? Versículo 15, porque a lei suscita ira, né? E nós fizemos uma pergunta, né? Como a lei produz ira? E nós falamos, isso eu falei a semana passada, que a questão é a seguinte, né? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a função da lei é definir e apontar o pecado. E onde o pecado se manifesta, juntamente com o pecado, se manifesta a ira de Deus. Tá? De maneira simples. A lei aponta, entendeu? O pecado apareceu, está lá a ira de Deus. É assim que ela produz. Aí, eu vou citar para vocês agora, né, eu citei isso, eu vou me ater só um pouquinho aqui, porque Lloyd Jones, ele fala, citando o capítulo 7 de Romanos, ele diz que existe outro meio de a lei produzir o pecado. Aí eu vou fazer a citação de Lloyd Jones, tá, para você acompanhar, para depois a gente seguir na nossa ministração. Ele diz assim, olha, eu estou falando aqui de uma outra maneira onde a lei produz ira. Né? Lloyd Jones diz assim, olha, apesar da lei ser em si mesmo santa, boa e pura, isso está no capítulo 7 de Romanos, tá? Visto que eu sou carnal e pecador, ela se torna morte para mim. Como, ao ordenar-me que eu não faça uma coisa, a lei provoca em mim um anseio por fazer exatamente aquela coisa, né? Devido ao fato de eu ser pecador. Veja que coisa interessante, querido. Isso que é curioso aqui. A lei me diz, só um exemplo, né? Não cobice a mulher do próximo. A lei por si só, veja, não é porque a lei seja ruim. Paulo diz, a lei ela é santa, ela é boa e ela é pura. O problema não é a lei, o problema sou eu. Porque eu sou pecador, porque eu sou carnal, quando o mandamento vem, ele instiga em mim, por causa da minha natureza pecaminosa, instiga em mim o desejo de fazer exatamente aquilo que está sendo proibido. Tá? É assim que funciona. Aí vou seguir com a descrição que Lloyd Jones fala. Quando a lei vem e me diz, você não deve fazer isso, aquilo, ela dirige a minha mente para aquilo. E porque a minha natureza é pecaminosa, cria em mim o desejo de fazer. Vou citar o famoso exemplo da grama, tá? Você está caminhando aqui, de repente você passa ali na frente de uma casa, vê uma grama muito bonitinha, ou então na praça, a grama linda, verdinha, toda parada, bonita, e está lá uma placa bem grande, não, proibido pisar na grama. Você está passando e você nem está olhando para a grama, mas quando você olha aquela placa grande lá, aquele anúncio lá, proibido pisar na grama, porque está escrito que você não pode pisar,
O anúncio faz com que você volte os seus olhos para a grama, entendeu? Irmãos, por que é assim? É porque nós temos uma natureza pecaminosa, entendeu? É por isso que é assim. Aí ele continua, assim, em certo sentido, a própria lei de Deus, que proíbe o pecado, acaba nos levando a pecar. Novamente, o problema não é a lei, o problema somos nós, tá? Calvino diz algo parecido com isso. Calvino diz que a corrupção da natureza humana é tão grave que quanto mais somos ensinados no que é certo e justo, mais abertamente nossa iniquidade e particularmente nossa obstinação são detectadas, e assim o juízo divino cai sobre nós de forma ainda mais inexorável. Queridos, é impressionante isso. Veja, eu diria que pouquíssimas pessoas, não é que não aconteça o pecado involuntário, acontece. A gente fala, mas no geral, irmãos, o pecado, eu digo isso, querido, e eu sorrio para não chorar, o pecado é uma coisa terrível, entendeu? A gente sabe o que não pode fazer, e faz. Eu poderia citar exemplo aqui. Você sabe que não pode falar do próximo, falar mal do próximo, mas você vai lá e fala, né? Você sabe que não pode desejar, por exemplo, aquilo que é do próximo, não importa o que seja, mas você vai lá e deseja. É da natureza humana, a menos que Deus trabalhe na nossa natureza, a menos que Deus opere um milagre em nós, querido, é assim que nós nos comportamos, tá? Veja, com a intenção de tornar ainda mais claro a ideia de que a lei produz a ira, né, ou seja, juízo divino, Paulo acrescenta, primeiro ele diz, a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Há duas considerações a serem feitas com relação a essas palavras do apóstolo aqui, tá? Mas onde não há lei, também não há transgressão. A primeira consideração, querido, é que Paulo não está dizendo aqui que antes da lei ser dada não havia pecado no mundo. Por incrível que pareça, há pessoas que acreditam que seja isso que Paulo está dizendo, entendeu? Antes da lei ser dada, não havia pecado, né? Olha, isso é interessante, eu vou provar com um único versículo, eu nem vou me deter aqui, porque eu acho absurdo esse pensamento, mas eu vou citar aqui um versículo aqui, 2 versículos aqui que está no livro de Romanos, para colocar isso de uma forma definitiva, para acabar com essa questão, tá bom? Isso é Romanos 5, 12 e 13. Lá está escrito assim, quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento da lei, mas não podia ser levado em conta uma vez que a lei não fora dada. O pecado trouxe consigo a morte a todos os homens, mesmo para aqueles que que viveram antes da entrega da lei, pois o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, essa morrerá. Qual é a prova, querido, de que o pecado estava no mundo, antes da entrega da lei? A morte. Muito simples isso, irmãos. O pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Então, se houve morte de Adão até de Adão mesmo, até a entrega da lei, é porque o pecado estava ali, entendeu? Não havia a definição de pecado, entendeu? Nós não tínhamos ainda um código de ética, moral, religioso, social estabelecido. O pecado ainda não havia sido definido, mas ele estava lá. Tanto é que a morte continuava alcançando os seres humanos. Eu vou parar por aqui porque eu acho que é desnecessário essa questão, tá? A segunda consideração tem a ver com a palavra transgressão. Calvino diz que a transgressão significa que o homem, havendo sido ensinado sobre o que agrada ou desagrada a Deus, consciente e voluntariamente transpõe as fronteiras prescritas pela palavra de Deus. Ele vai além daquilo que está escrito. O que é transgressão, gente? Transgressão é violação. Você está... só um exemplo bem bobo, na verdade, né? Alguém diz assim, olha, fulano, você só pode ir até ali. Se você passar dali, você está cometendo um erro.
aí você vai e transgride a linha que foi estabelecida, o limite que foi estabelecido para você. Você foi além daquilo que foi estabelecido, entendeu? Isso é transgressão, é ir além, é violar, né? Como diz aqui Calvino, é transpor as barreiras estabelecidas por Deus. No nosso caso aqui do texto que nós estamos estudando, querido, é a violação da lei. A transgressão aqui é a violação da lei. Ou seja, se a lei ainda não tinha sido dada, não haveria violação da lei, né? Dito de outra maneira, não havendo lei, não haveria uma desobediência consciente e voluntária. Por quê? Porque a desobediência consciente e voluntária é quando você sabe o que não deve fazer e vai lá e faz, tá bom? Agora me permita fazer uma coisa. Antes de abordar o problema da lei, por uma perspectiva positiva, vamos relembrar, ainda que de maneira sucinta, o que foi dito com relação à impossibilidade de justificação através da lei. O que nós estamos trabalhando aqui, querido, é mostrando a vocês que a salvação, veja, começamos no capítulo, lá no comecinho, no versículo 1 a 5, né, do 1 ao 8, a salvação é pela fé e não por obras. Depois nós falamos que a salvação é pela fé e não por meio da circuncisão. Agora nós estamos trabalhando o ponto em que nós estamos afirmando, provando, né, em detalhe, que a salvação não é pela obediência à lei. A salvação é pela fé. E a maneira mais... E aí eu vou fazer essa recapitulação bem rápida para você entender tudo que eu já falei aqui desde a semana passada, e aí eu sigo com a explanação do nosso texto, tá? Para ficar mais fresco na sua memória o que nós estamos ensinando, tá bom? A salvação, e com ela todos os benefícios de pertencermos a Cristo, não acontece por causa da obediência à lei, mas pela justiça que vem pela fé. Este é um argumento histórico, né? Histórico. A salvação, a lei, ela foi estabelecida 430 anos depois da justificação de Abraão, tá bom? Paulo, para mim, isso seria o suficiente para cessar toda essa argumentação, mas Paulo não se dá satisfeito, né? Ele vai além, na verdade. Aí ele vai para o versículo 13, ele diz assim, olha, pois se os da lei, aqueles que vivem debaixo da lei, que confiam na guarda da lei para serem salvos, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Veja, ele não se conforma em usar apenas um argumento histórico. Qual é o argumento histórico? A lei foi dada 430 anos depois que Abraão foi justificado. Ele vai além disso. Ele quer eliminar qualquer justificativa, qualquer coisa que alguém se apegue para dizer que é possível ser salvo pela lei. Ele vai dizer assim, olha, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte, se a salvação diz respeito só aos que vivem debaixo da lei, não temos nenhuma necessidade da fé e destruiríamos a essência da promessa, pois a essência da promessa é crermos naquele que fez a promessa e não obedecer à lei. É o que ele está dizendo, querido. Anula-se a fé e cancela-se a promessa. É simples isso, entendeu? Se é pela lei, a fé não tem sentido. A promessa é cancelada, porque a promessa é pela fé, não pela obediência. Tá? Para finalizar essa ideia negativa de que Abraão não foi justificado pela lei, Paulo acrescenta o versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Aí eu pergunto mais uma vez, né? Veja, por que a lei não foi a causa da justificação de Abraão? Irmãos, pela simples razão de que a lei produz ira, ela produz juízo divino e não salvação. Só isso. É simples, né? Agora vamos ler os versículos 16 e 17, e aqui nós vamos gastar um tempinho maior, tá? Porque aqui está a nossa ministração realmente de hoje. Versículo 16 diz assim, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós.
como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fosse. Esse trecho é tremendo, querido. Vamos começar aqui. Olha, nos versículos 13 e 14, nós fizemos uma abordagem com relação à justificação pela fé e não pela lei de uma maneira negativa, entendeu? Nós não somos salvos pela obediência à lei. Por quê? Porque a lei suscita ira. E se houvesse salvação pela obediência à lei, a fé seria inútil e a promessa cancelada. Agora ele traz um lado positivo. Portanto, é pela fé, entendeu? Veja, está reafirmando todo o ponto. Na verdade, esse versículo 16 e 17 é uma conclusão da argumentação que começou lá no versículo 1 do capítulo 4, tá bom? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência. Esse portanto, querido, quando Paulo diz portanto, ele está se referindo a toda a argumentação estabelecida nesse capítulo, com a intenção de provar que a justificação não é pelas obras, não é pela circuncisão, nem pela lei, a guarda da lei. Né? É um argumento conclusivo, pois ele aqui está fechando o tema da justificação. O que nós vamos ter a partir do versículo 18 são as aplicações disso, tá bom? Mas aqui é a conclusão do assunto, tá? Portanto, refazendo o texto, portanto, a justificação, a salvação, a promessa, são termos aqui sinônimos, foi feita a Abraão pela fé. E por que foi feita pela fé? Para que seja segundo a graça. Não é invenção, querido, é o texto que diz, olha só, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, entendeu? A justificação é pela fé segundo a graça. O que ele quer dizer com isso? Bom, eu creio que se você entende o significado de graça, você vai compreender. Mas é muito... Graça aqui é o contraste de obras, é o contraste de circuncisão, é o contraste de lei, entendeu? O que é graça, irmãos? Graça é favor, né, gratuito e imerecido, querido. Graça é bondade mostrada para com alguém que absolutamente não a merece, mas merece exatamente o oposto. Ela é absolutamente livre, a graça é absolutamente livre, gratuita e inteiramente imerecida por parte de quem recebe. Ou, como eu costumo, e os irmãos da igreja estão habituados com isso, graça é amor condescendente. Você não merece. Você não tem direito. Nada do que você fizer te dará direito a ela. Mas Deus a oferece de graça. Ele te dá a graça de graça. É favor imerecido, querido. Esqueça obras, esqueça circuncisão, esqueça a lei. A salvação, a justificação pela fé é de graça. Mas aqui cabe uma ressalva, né? É de graça para nós, mas custou um preço altíssimo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Nós não precisamos pagar nada, nós não precisamos fazer por merecer, nós não precisamos de sacrifício, tudo isso foi feito por Jesus e Ele nos oferece. E eu até diria, graça é uma palavra sinônima para Jesus, tá? Porque tudo vem dele, querido. Se é segundo a graça, então obra, circuncisão e lei não tem nenhuma serventia. Queridos, eu queria tanto que vocês entendessem isso. Sabe, a confusão que é feita no meio evangélico se dá porque nós não compreendemos isso. Às vezes, o nosso discurso é que a salvação é pela graça, mas a prática vivenciada no nosso meio demonstra outra coisa. Irmãos, eu gostaria muito que vocês compreendessem isso.
carcereiro chega para Paulo e pergunta: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: queridos, grave isso, memorize isso. Crê no Senhor Jesus Cristo. Só isso. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa de obras, você não precisa de nada, irmãos. A única coisa que Deus requer de você é fé. Mas essa fé que Ele requer de você, nem você pode produzi-la. Ainda ela é um dom de Deus. É impressionante, irmãos. Não vai te custar nada. Entende? Eu vivi muito tempo isso, irmãos, um engano. Um colega me evangelizou, um colega de trabalho, falava de Cristo e tudo, e eu dizia: rapaz, quando eu preciso largar algumas coisas para poder ir para Cristo. E ele dizia: você nunca vai dessa forma. É o erro que quase todos nós cometemos, querido. Preciso largar isso, preciso abandonar aquilo. Não, querido, você precisa ir a Cristo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Graça, irmãos, pura graça. Olha, esse texto é bem interessante. Eu quero enfatizar essa coisa do contexto, irmãos, essa coisa da obras. Olha Romanos 11:6. Olha o que Paulo coloca ali, queridos. Olha a maneira como ele coloca. Se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Agora olha, mas se é pelas obras, não é mais graça. De outra maneira, as obras já não são obras. Mais claro do que isso aqui, querido, é impossível. Não existe uma salvação pela graça e pelas obras. Ou é pela graça, ou é por obras. Como não existe salvação? Pastor, por que ninguém é salvo por obras? Querido, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A lei de Deus requer que nós sejamos perfeitos. Me permita um texto bíblico, rapidinho. Ele estava aqui na minha descrição para ler, por causa do tempo eu não li, mas agora ele cai bem. Veja, por que a lei produz ira? Charles Rod diz o seguinte, e aí ele cita Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Olha o que é dito aqui, querido. Se você tentar ganhar salvação por meio de obras, de obediência, você terá que obedecer toda a lei, e não apenas um ou outro mandamento que você gosta. Aí o Tiago vem e coloca assim um pá de cal, né, sabe, para dizer assim, olha, larga este mão. Porque ele vem e diz o seguinte, olha, se você quebrar um dos mandamentos de Deus, você será culpado de todos. De todos. Pensa assim, se Tiago tivesse em mente, como um bom judeu, os 613 itens da lei, dada por Moisés lá no Monte Sinai, lei moral, lei cívica, a lei religiosa, né? Se você quebrar um daqueles mandamentos, são 613, se você quebrar um, você é culpado de todos os outros. Você pode obedecer 612, mas se você falhar num, você é culpado de todos os outros. É por isso que não há salvação, querido, não há a mínima possibilidade de alguém ser salvo por meio de obras, por meio da lei, da obediência à lei. É impossível, querido, alguém alcançar a salvação por essa perspectiva, entendeu? Não pode, jamais, jamais, jamais. Eu tenho uma citação aqui baseada, vou citar o texto e a citação para vocês ouvirem. Como é curioso isso. Olha, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Romanos 11:6, tá? Mas se é das obras, não é mais graça. De outra maneira, as obras já não são graça. As obras já não são obras. Aí alguém fez um comentário. Como não se pode misturar preto e branco, não se pode misturar obras e graça. Estas coisas são opostos eternos. E se você introduzir as obras na esfera da graça, a graça deixa de ser graça. Ou se você introduzir a graça na esfera das obras, as obras deixarão de ser obras. É uma coisa ou outra. Estas duas nunca
podem ser postas juntas. Consegue compreender, querido? Como não há a menor possibilidade de salvação pelas obras, o que nos resta é a graça. Na graça, a gente sabe que é pago um preço altíssimo, elevadíssimo, preço de sangue. Só que Cristo pagou no nosso lugar. O que cabe a mim e a você, querido, é desfrutar daquilo que Ele fez. Tá bom, querido? Agora, veja, eu perguntei, né? E por que é pela fé? Primeiro, para que seja segundo a graça. Segundo, veja, a justificação é pela fé para que todos sejam alcançados, tanto judeus como gentios. Olha o texto. A fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, é pela fé, porque este é o único meio que garante a inclusão tanto de judeus quanto de gentios. Tá? Primeiro, é pela fé para que seja, veja querido, olha, é pela fé para que seja segundo a graça. Fé e graça são duas palavrinhas que andam sempre, assim como obras e lei. Elas estão sempre conectadas, obra e lei, são quase que sinônimos, tá bom? Assim como graça e fé estão sempre juntas, querido. Então é pela fé para que seja pela graça. Isso quer dizer que nós não temos que fazer nada, que nós não temos que sacrificar nada. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. É isso, tá bom? Mas também é pela fé, querido, para que todos sejam alcançados, tanto os judeus como os gentios. É o único meio que garante. Na verdade, a salvação tem que ser pela fé. Sabe por quê? Porque esse é o único meio pelo qual a graça de Deus age e pelo qual Deus pode ser glorificado. Se fosse possível alguém alcançar a salvação por meio das obras, então a salvação não seria pela graça, a salvação não seria um dom de Deus, a salvação seria uma obrigação de Deus. Você mereceu, você trabalhou, você se esforçou, você conquistou com seu esforço, então Deus é obrigado a te salvar. A pergunta que eu faço para você, querido, é: quem aqui acredita que Deus é obrigado a te dar a salvação? Será que você se acha uma pessoa tão boa, tão espiritual, né? Tão equilibrada, tão justa, tão santa, que Deus é obrigado a te dar salvação? Ninguém é doido, né? Ninguém é doido. Não há ninguém que pense. Querido, se você pensa isso, você merece ser internado o mais rápido possível. Parece que eu estou exagerando, não parece? Deixa eu te dar aqui algumas pistas rapidinho, querido, para não ficar muito no discurso. Está escrito, não lembro onde, não me preparei para isso, mas está escrito: nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Pergunto para você: você já contou alguma mentira? Uma única mentira na sua vida? Se você diz assim: não, pastor, nunca fiz isso, você está mentindo. Então, por causa dessa mentira, você merece o inferno. A justiça de Deus que Ele requer de mim é perfeita. Eu teria que viver a minha vida todinha, do começo até o final dela, sem nunca ter cometido um único pecado. Entende, querido? Concordo contigo, Alex, viu? Quem se acha assim já está pecando. É verdade. É verdade isso. Ninguém, querido. Uma mentira te leva para o inferno. Eu só preciso disso, não preciso de mais nada. Irmão, se tiver alguém me assistindo agora que disser que nunca mentiu na vida, tu vai para o inferno. Desculpa a brincadeira. Mas é um mentiroso quem diz isso, querido. Todos nós já mentimos. Sem exceção. Sem exceção. Uma vez ou outra na vida, sai. Ainda que você se esforce, ainda que você queira falar a verdade e que você pratique a verdade, vai sair aqui e acolá, querido. Irmãos, nós temos o dia da mentira, irmãos. O brasileiro gosta tanto da mentira que ele tem um dia especial, o dia da mentira. Consegue imaginar algo dessa natureza? Pois é. Tá, vamos seguir aqui. Veja, querido,
essa conclusão aqui de Paulo, ela é interessante, né? A justificação é pela fé para que sejam alcançados tanto os judeus como os gentios. Essa conclusão, irmãos, ela é muito semelhante à conclusão que Paulo faz a respeito da circuncisão. Olha, voltando um pouquinho atrás aí, no versículo 11 e 12, você vai perceber a conclusão de Paulo sobre a circuncisão, tá bom? Ele diz o seguinte, olha, primeiro, se você está lembrado da ministração, por que não é salvo pela circuncisão? Por que a circuncisão não é a causa da salvação? Porque ela foi dada bem depois. 14 ou 40 anos depois, eu não sei. Ela foi dada depois de Abraão ser justificado. A circuncisão, ela é o selo da justificação, tá bom? Ela é a comprovação de que eu sou justificado, que no caso que Abraão foi justificado, tá bom? Aí ele vai concluir o assunto. E ele diz assim, olha, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da fé, que teve quando ainda não havia circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, de todos, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Está falando dos gentios, né? Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Está falando dos judeus. Então, veja, querido, é muito semelhante. É pela fé e não pela circuncisão, para que Abraão seja o pai de todos, dos gentios e dos judeus. A mesma conclusão que é feita aqui com relação à lei, tá bom? É pela fé e não pela lei, para que Abraão seja o pai tanto dos gentios como dos judeus. O que fica evidente, querido, é que só por meio da fé, segundo a graça, que toda a humanidade tem acesso à salvação. Não importa aqui a nacionalidade, a situação financeira, o grau de instrução, não importa se a pessoa é religiosa ou não, nada disso é impedimento à salvação. A salvação é dada aos que creem, é ofertada de graça. Se você foi criado num lar religioso, mas não creu no Senhor Jesus Cristo, não tem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você é só mais um religioso, você tem direito à salvação também se crer. Você foi criado num lar onde você nunca ouviu falar de Bíblia, de Deus, e os pais são ateus, você também tem direito à salvação, se crer, entendeu? Então, a salvação, querido, ela não diz respeito ao ser humano em si. É obra de Deus, é a oferta de Deus ao ser humano, viu? Mais uma vez eu vou ler o texto para a gente poder concluir no versículo 17, tá bom? Olha só. Eu tenho aqui uma citação, deixa eu fazer isso para você, deixa eu citar aqui Nicodemos, falando disso, né? Ele diz assim, olha, se fosse pela lei, a herança seria somente dos judeus. Se fosse pela circuncisão, também seria somente dos judeus. Mas como é pela fé, a herança pode ser de todos os povos e raças, inclusive brasileiros como eu e você. Simples, mas essa é realmente a conclusão. Agora, veja, versículo 16 novamente. Portanto, é pela fé, porque é pela fé, para que seja a segunda graça, é pela fé, para que todos tenham acesso à salvação, tá bom? Vou ler, eu só dei o significado, agora eu vou ler o texto novamente. Portanto, é pela fé, para que seja a segunda graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Agora, entre parênteses, versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são. E Paulo, ao finalizar a argumentação a respeito da justificação pela fé, da justiça pela fé, ele volta lá para Gênesis de novo, entendeu? Ele faz uma citação específica do capítulo 17, versículo 5, mas que também diz respeito a Gênesis 15, 6, de onde ele começou. Tá? Por isso que eu vou ler Gênesis 15, 5 e 6 e vou ler Gênesis 17, porque são as duas citações que estão aqui, implícita aqui no que Paulo diz, quando ele diz que como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Né? Veja, em Gênesis 15, 5 e 6 está escrito assim, então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E disse, assim será a tua posteridade.
Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora, ele vai repetir basicamente isso aqui. Em Gênesis 17, 5, está escrito assim: o seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abraão é pai exaltado, mas Abraão é pai de muitas nações. É a citação que ele faz lá, viu, gente? Sabe o que o Senhor nos ensina aqui, querido? Que naquela noite estrelada, Deus já considerava Abraão pai de todos os que creriam na mensagem do Evangelho. Pai de Isaac, também pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que significa, irmãos, o perante aquele no qual creu. Abraão estava ali perante Deus, naquela noite, e ali o Senhor já considerava Abraão como pai de multidões. Tá? Isso é bem curioso, porque você chega lá em Gálatas 3,7, lá está assim, olha, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqui nessa citação de Gálatas, Paulo também está citando Gênesis 15, tá bom, gente? Lloyd Jones levanta uma questão bem interessante e com ela eu encerro a nossa mensagem, né? A questão é a seguinte: como foi possível que Deus fizesse tal coisa? Como ele pôde falar a Abraão daquela maneira quando Abraão era um velho e Sara tinha 90 anos de idade? Daquela maneira assim será a tua posteridade, né, a tua descendência, por pai de muitas nações te constituir. Como que Deus pôde falar com Abraão dessa maneira, sendo que ele era um velho, né? Você lembra lá, de 99 anos de idade, Sara tinha 90 anos, né? Como é que ele pôde falar dessa forma? E a resposta, querido, é simples. É porque Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Em outras palavras, Deus pôde falar daquele modo a Abraão, porque para Deus não há nada impossível. E eu estou citando agora Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. Eu vou tratar de duas questões aqui, queridos, e com isso a nossa mensagem será concluída, tá? São duas questões excepcionais, querido, nessa resposta que é dada aqui a respeito de Deus, tá? E a gente não pode deixar isso passar de graça. Eu acho, querido, aquilo que é dito a respeito de Deus, Deus é um Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Isso para mim é muito glorioso, querido. Então eu queria tratar disso, né? Primeiro, o Deus que vivifica os mortos. Esta verdade ela pode ser exemplificada, irmãos, na vida do próprio Abraão. Né? Ele, veja só, olha, ele não tinha mais idade para gerar filhos, 99 anos de idade, você lembra? E a esposa, além de não ter idade para gerar filho, tinha 90 anos, ela ainda tinha um agravante, querido. Ela era estéril. Né? Ela era estéril. Então, olhando por essa perspectiva humana, os dois estavam mortos para a possibilidade de gerar filhos. Entretanto, o Senhor vivificou os seus corpos e eles geraram Isaac. Eles geraram Isaac. Deus deu vida ao corpo de Sara e ao corpo de Abraão, né? E eles geraram vida. Há uma outra aplicação disso aqui, né? Também é possível perceber esta realidade de vivificar os mortos, né? Na vida de Isaac, ainda que no sentido figurado, tá bom, gente? Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho. O texto lá de Hebreus 11 diz que Abraão aceitou sacrificar Isaac porque ele acreditava, ouça isso, ele acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Por isso que eu estou falando, é no sentido figurado, entendeu? Quando Abraão levou o filho, quando o menino perguntou para o pai, está aqui a lenha, está aqui toda, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. O livro de Hebreus diz que Abraão acreditava que mesmo que ele matasse o seu filho ali em sacrifício a Deus, Deus o ressuscitaria dos mortos. É muita fé, querido. E é óbvio
nós não poderíamos nos esquecer do maior de todos os acontecimentos da história da humanidade, querido, da ressurreição do nosso Senhor. Deus é um Deus que vivifica os mortos, entende? Cristo morreu, mas ele foi trazido da morte à vida outra vez, e para nunca mais morrer. Sabe como é que Charles Rhodes se refere a isso? Ele diz assim, olha, aquele que pode trazer os mortos de volta à vida deve ser capaz de cumprir a sua promessa a Abraão de numerosos descendentes, ainda que Abraão estivesse praticamente morto, no sentido de não poder mais dar filhos, de gerar filhos. Irmãos, é importante que haja em nós essa esperança. É importante que haja em nós, querido, essa crença. Servimos a um Deus, eu vou já fazer essa aplicação, querido, mas servimos a um Deus poderoso, irmãos. Servimos a um Deus que pode fazer com que o morto venha para a vida. Eu não coloquei aqui, querido, mas há um texto bem interessante. É João, capítulo 11, se eu não me engano. Eu não lembro aqui o capítulo aqui. Lembra lá de Lázaro? 4 dias sepultado. O corpo já em estado de decomposição. Mas uma palavra de Jesus e ele se levanta e vem para a vida. Deus é um Deus que vivifica os mortos, querido. É por isso que ele pôde olhar para Abraão ali, lá naquela noite, num céu estrelado, querido, e ali ele já via Abraão como pai de multidões. A segunda questão, querido, é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Esta sentença ela é um pouquinho mais difícil de interpretar. Ela pode significar chamar à existência, como diz o texto que nós lemos também, mas também ela pode significar dar nome a. Tá? Eu vou explicar isso a vocês. Chamar à existência. Essa é uma referência que pode ser aplicada lá no livro de Gênesis. Gênesis 1:3 está escrito assim, olha, então disse Deus, haja luz e houve luz. Isso é chamar à existência, querido. Aquilo que não existe como se já existisse. Não havia nada ali, mas quando Deus falou, a luz passou a existir. Isso é trazer a existência do nada, entendeu? Ele chamou à existência aquilo que não estava ali. E porque Deus falou, aquilo que não estava ali veio a estar. Isso é chamar à existência. Pode ser esse o significado, né? O Deus que chama aquilo que não existe como se já existisse. É tremendo, é sobrenatural, mas há um significado mais tremendo ainda, querido. O significado de dar nome a. Aí eu cito, para exemplificar o que significa dar nome, eu cito aqui para vocês o livro de Isaías, capítulo 40, no versículo 26. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele, no caso Deus, as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Veja, Deus chama os exércitos dos céus, as estrelas, ele chama cada uma delas pelo nome. Querido, quem deu nome às estrelas? Deus. Por isso que ele as chama pelo nome, dá nome, entendeu? Se essa interpretação, querido, é a correta, veja como ficaria. Irmãos, isso é tremendo demais. Observe como é que ficaria. Deus olhou para este velho homem, lá para Abraão, estando ele ao ar livre, contemplando as estrelas, e com Sara ali na tenda, e por assim dizer, Deus chamou a semente, a descendência, né? A palavra semente quer dizer descendência, chamou a semente à existência e imediatamente deu-lhes nomes. O seu nome, entendeu? Alex, Bianca, Ariana e o meu. Deus conhecia a descendência naquele tempo e já estava usando os seus nomes antes deles virem à existência. É por isso, querido, que Deus é o Deus que vê o fim desde o princípio e o que ele planeja certamente vai acontecer. É tremendo demais, irmãos.
É glorioso demais. Imagine que seu nome estivesse na mente de Deus lá naquele encontro com Abraão. Coisa tremenda, né? Ali, na verdade, querido, eu vou um pouquinho além. Me permita ler o texto, agora eu me empolguei. Me permita ir rapidinho aqui. É um texto extremamente maravilhoso, sensacional, querido. Olha só. Veja que coisa tremenda isso aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Irmãos, tremendo, querido. Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Retorne aí, querido, para depois daquele momento com Abraão. Retorne aí para Noé, vá lá para Adão, esqueça que existe mundo, esqueça que existe alguma coisa, só Deus existe. Não sei nem como é que eu especifico isso. Só havia Deus. E, no entanto, lá estava você na mente de Deus. Irmãos, isso é tremendo. Isso é fascinante, é fascinante. Foi por ser um Deus soberano e onipotente que ele pôde falar a Abraão como falou. Ele disse, a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Também disse, você é pai de multidões. Quando Abraão ouviu isso de Deus, querido, ele era um velho que tinha passado da idade de gerar filhos e sua esposa, além da idade avançada, ainda era estéril. Entretanto, o nosso Deus não conhece o impossível. Ele é o soberano criador de todas as coisas. Ele é aquele que vivifica os mortos e chama à existência o que não existe como se já existisse. A pergunta que eu faço, irmãos, é: você crê nesse Deus? Você acredita em Deus? Já colocou a sua fé inteiramente em Deus, querido? Se você pensa em se relacionar com Deus, querido, esqueça as obras. Se você pensa em se relacionar com Deus, esqueça os afazeres religiosos. Essas coisas são boas. E elas são para aqueles que conhecem a Cristo. Elas não são condição para você se achegar a Deus, querido. Elas são consequência daqueles que já se achegaram a Deus por meio da fé. Meu desafio a você, que está me ouvindo agora ou que vai me ouvir depois, é que você coloque a sua fé inteiramente em Deus, inteiramente no Senhor. Lembre-se, tudo que você precisa já foi feito por você. É só você olhar para a cruz e ali você verá o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que foi feito pecado por nós, no nosso lugar, para que nele nós fôssemos vestidos da justiça de Deus, para que nele nós encontrássemos salvação. Repito mais uma vez, querido, para encerrar agora. Alguém do carcereiro chega para Paulo e pergunta, o que eu faço para ser salvo? Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É só isso, querido. É só isso. Essa é uma mensagem que tem como finalidade trazer àqueles que já creem em Cristo consolo. É para tirar o fardo dos nossos ombros, sabe? Não tente agradar a Deus, querido, praticando coisas. Não, irmãos. Não, na verdade, não tente conquistar, não tente conquistar o favor de Deus praticando coisas, obras, querido. Você não precisa fazer isso. Nós precisamos manifestar a obra com uma atitude de gratidão, sabe? Com uma atitude de reconhecimento por tudo aquilo que Ele fez. Não para conquistar algo da parte de Deus. Mas também essa mensagem, querido, é uma mensagem de esperança, de salvação para aqueles que ainda têm dificuldade com essa questão da religião, entende? A religião prega uma coisa, a religião exige obras de você. Deus não. Deus não. Não como condição de salvação. Não para ser salvo. O que Ele exige de você é que você se volte para Jesus. Que você creia nele. As obras foram feitas por Jesus. Foi Ele que carregou a cruz nas suas costas.
Foi ele que sentiu na pele o peso do chicote judeu, romano. Foi ele que suportou os pregos nos pés e na mão, a cruz na cabeça, a coroa de espinha na cabeça. Foi ele que foi para a cruz no nosso lugar, querido. Ele fez o que tinha de ser feito. O que resta a nós é colocar a nossa esperança nele, somente nele, tá bom? Se você puder fechar os teus olhos, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te damos graça pela mensagem do Evangelho, Senhor. Tu és a nossa esperança, a nossa única esperança. E eu finalizo essa mensagem, Senhor, pedindo ao Senhor, gere em nós, Pai, a fé que nós necessitamos para descansar em Ti, mas também a fé que nós necessitamos para crer em Ti. Te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém.